Abra comigo a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 8, a partir do verso 40. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 40. Ao regressar Jesus de Gerasa ou de Gadara, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, a Tua palavra é santa e justa e boa e perfeita. Nós a lemos perante o Teu povo e agora vamos falar, expor, pregar a Tua palavra. Que ela venha cair no coração de cada um, de todos nós, como semente que vai brotar e vai produzir a 30, 60, a 100 por 1 nas nossas vidas, nas nossas almas. Abençoa quem está aqui no templo, abençoa quem está acompanhando pela internet, abençoa aqueles que assistirão o vídeo dessa pregação depois, em outro momento. Que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como é desejo do teu coração. Nós oramos pedindo a luz do teu Espírito para nós, em nome de Jesus. Amém. Saúde não tem pressa. Pode completar. Saúde é o que interessa, não é? O resto não tem pressa. Vocês nem me corrigem, né? Vocês são bondosos demais. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Quem assistia à escola do professor Mundo ouvia isso quase todas as vezes da boca daquele humorista Paulo Cintura. Depois disso, ele passou a ser garoto propaganda de vários laboratórios, apresentando remédios na televisão para que as pessoas comprassem. Saúde é um dos 5 pilares das políticas públicas que um governo neoliberal deve dar atenção. Saúde é uma das principais preocupações das famílias brasileiras do nosso tempo. Os programas televisivos sobre saúde e vida moderna já não são mais programas sem audiência como eram no passado. Quem compra um pacote de canais percebe que no período da manhã e da tarde são os programas de saúde, de família e de coisas domésticas que dominam a audiência nesses períodos. Basta o Globo Repórter da Rede Globo ou qualquer outro programa similar anunciar uma edição especial sobre saúde e muitos se programam para assistir, o que é bom, não é ruim, mas isso mostra o quanto que saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. Isso por uma razão muito humana. Todos têm medo de adoecer e também de padecer debaixo de uma enfermidade que possa vir a se prolongar e exigir
medicamentos e tratamentos e idas e vindas a laboratórios. Nós acompanhamos vários irmãos que sofrem com isso e é importante que se dê atenção a essas coisas mesmo. Lidar com pessoas enfermas é um dos desafios do Evangelho, é um dos desafios das igrejas. Dar assistência, cuidar, se fazer presente quando adoecemos. E por que isso? Porque a enfermidade, muitas vezes, ela fragiliza a nossa fé. Ela não fragiliza somente o nosso corpo, a nossa saúde, mas ela fragiliza também a nossa fé. Muitas vezes nós questionamos o que está acontecendo. Por que eu estou enfrentando essa situação de dor, de fragilidade, de fraqueza, de idas e vindas a médicos, de diagnósticos que nem sempre são os mais acertados, de situações de tristeza, de dor, de indisposição? Alguns irmãos ficam enfermos e nem sequer querem receber a visita do pastor por causa do incômodo, de ter que se levantar, de ter que, quem sabe, oferecer um cafezinho para receber o visitante que está chegando. E isso vai causar dor. E ninguém quer causar dor a quem quer que seja. Mas o texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre Jesus curando uma mulher enferma e que estava enferma há 12 anos. 12 anos não são 12 dias. 12 anos é a vida de várias crianças aqui da igreja, que já estão entrando na adolescência. E Jesus faz isso já no término, quase no fim do seu ministério na Galileia, antes de tomar a decisão de ir para Jerusalém para os eventos da cruz. Ele vai se aproximando do fim, e como nós temos falado nas últimas exposições em Lucas, no capítulo 8, Jesus realiza 4 milagres. Nós já trabalhamos 2 deles. O Senhor Jesus acalmou uma tempestade, mostrando que Ele cuida de nós e a sua providência é atenta às nossas necessidades, não somente as necessidades espirituais, mas os perigos do dia a dia, do trânsito, da movimentação, das intempéries da criação e da natureza. Muitos irmãos estão acompanhando o que está acontecendo, por exemplo, lá no Nordeste, em Recife, nessa semana de bastante chuva naquela região, famílias passando perigo por causa de tempestade. Mas o Senhor é aquele que cuida. Depois nós tratamos do Senhor Jesus expulsando demônios de um homem na cidade, na região de Gadara, mostrando que Ele é Senhor sobre o mundo espiritual e que Ele não veio para bater boca com Satanás, Ele veio exatamente para mandar o diabo embora e para buscar e salvar as pessoas que estavam perdidas. Agora Ele vai trabalhar aqui a enfermidade dessa mulher que tem uma hemorragia, e Ele faz isso enquanto vai acompanhando Jairo até a sua casa, que será a próxima exposição que faremos. O Senhor Jesus mostra, e Lucas mostra isso para nós aqui no capítulo 8, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não é simplesmente o homem bom e santo que veio até nós, mas Ele é o Deus encarnado que se interessa por nós e nos visita nas nossas necessidades. Ele é Senhor sobre o mundo lá fora, o mundo das tempestades, dos ventos, dos trovões, dos relâmpagos, de todas essas questões. Ele é Senhor do mundo espiritual que os nossos olhos não veem, mas que nem por isso não existe. Pelo contrário, está aí fazendo e realizando as suas más obras e malignas, atrapalhando a vida de muitas pessoas. Ele é Senhor sobre a enfermidade e Ele é Senhor também sobre a vida e sobre a morte. E essa soberania do Senhor Jesus abarca a vida de todos nós, conhecidos ou não, e aqui nós temos mais um dos temas que nós chamamos de temas transversais do Evangelho, que é também demonstrar a plena humanidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus que tem poder, que acalma a tempestade, que expulsa demônio, que cura enfermo, que ressuscita mortos. Mas por que Ele faz isso? Ele faz isso por causa de um sentimento muito profundo em Deus e que nós também experimentamos, que é a compaixão. É a sua compaixão humana pelas pessoas humanas que o leva a ir até onde elas estão e, encontrando-se com elas pelo caminho,
curá-las, lhes dar o perdão, lhes dar a salvação, lhes dar uma nova motivação de vida no seu cotidiano. E Lucas, ele tem por objetivo, no seu evangelho, demonstrar essa plena humanidade. Ele quer mostrar a plena divindade, mas ele quer ressaltar a plena humanidade do Senhor Jesus. Por quê? Porque uma das formas de fazê-lo é mostrar a sua compaixão pelas pessoas, especialmente aquelas que se encontram à margem, marginalizadas, empurradas para o canto pela sociedade. Marginalizar é colocar do lado, empurrar para fora, tirar do caminho, não dar a devida atenção. Mas Jesus, conforme Lucas mostra, ele dá atenção às crianças, ele dá atenção às mulheres, ele dá atenção aos enfermos, atenção àquelas pessoas que na sua época, e até hoje também isso continua acontecendo, não recebem a devida atenção das pessoas. E nessa série expositiva que temos feito sobre o Evangelho de Lucas, e já estamos quase perto do fim, ainda temos mais um milagre no capítulo 8 e depois algumas exposições no capítulo 9. Nós queremos acompanhar Lucas nessa tarefa de mostrar a humanidade de Jesus, porque ao fazê-lo, ele também quer mostrar que o Evangelho de Jesus, ele tanto salva como ele humaniza, ou até mesmo ele rehumaniza as pessoas que são alcançadas pela sua pregação, porque muitas delas são embrutecidas pelo pecado, seja o pecado pessoal, seja o pecado social, o pecado religioso, que muitas vezes nos atrapalham, e porque no fim das contas, todos os pecados, eles são de cunho moral, independente da instância em que eles ocorrem. Lucas argumenta que a perfeição do Evangelho de Jesus Cristo não está na exaltação da capacidade humana, como os gregos faziam nessa época, pois toda a capacidade humana ela cai em ruínas frente ao poder do pecado, que estraga tudo. Pode ser a pessoa mais forte, o pecado a derruba. Pode ser a pessoa mais rica e o pecado a domina. Pode ser a pessoa mais saudável e o pecado a fragiliza. Assim que acontece, mas o Senhor veio até nós. E a perfeição do Evangelho está no fato de que ele alcança quem a humanidade corrompida e narcisista, idólatra de si mesmo, empurra para o lado, marginaliza, coloca fora do caminho. A perfeição do Evangelho está exatamente na inclusão, não a inclusão como a agenda de gênero ou dos politicamente corretos andam pregando nas escolas, nas universidades, nas mídias, das grandes mídias do nosso país, mas aquela inclusão verdadeira que vê a pessoa, enxerga a sua necessidade, que cuida dela e lhe dá a devida atenção. Que não nos trata simplesmente como um número de CPF ou de seguridade social ou de título de eleitor que você vai usar em determinado tipo de interesse. Nós não somos apenas números para Deus. Nós somos pessoas que Ele conhece pelo nome e Ele sabe quando até mesmo no anonimato nós precisamos e pedimos o seu socorro para Ele. Ele não permite que nós sejamos marginalizados por Ele. Então, a perfeição do Evangelho está na inclusão que, pela graça de Deus, daqueles que o mundo excluiu pela idealização de uma sociedade de vitoriosos, de pessoas belas, perfeitas, segundo padrões estéticos e de exclusão social, racial e econômica, Ele veio buscar. Para Jesus não tem exclusão social, não tem rico e não tem pobre. Para Jesus não tem exclusão racial, não tem negro, não tem preto, não tem amarelo, não tem pardo, não tem branco e nem cor-de-rosa. Para Jesus não tem exclusão econômica, não tem nada disso, quem tem mais, quem tem menos. Ele dá atenção à mulher anônima que aparece na multidão, mas dá atenção também a Jairo, que é o principal da sinagoga, respeitado pela população. É assim que é Jesus. É o Evangelho que valoriza as mulheres e narra os seus dramas.
É o evangelho em que nenhum dos outros evangelhos, como nós vemos aqui no evangelho de Lucas, as mulheres recebem tanta atenção como ele mostra. Ele fala de Isabel, a mãe de João Batista. Ele fala de Maria, a mãe de Jesus. Ele menciona Joana, Susana e Maria Madalena, que são apenas alguns dos exemplos femininos que o evangelho alcançou e ele trouxe para perto de si. O evangelho, ele não é nem machista e nem feminista. Ele é perfeito. Ele é a revelação do Pai para nós. O evangelho trata inclusive daquelas mulheres que não têm nome e que vivem no anonimato da história. Nós estamos aqui diante de uma mulher que a Bíblia nem sequer menciona o seu nome, não sabemos quem ela era, apenas um pedacinho pequeno da sua história, e que revela exatamente os dramas e os seus sofrimentos por causa da sua saúde fragilizada. A narrativa do texto muda abruptamente de por favor, vá embora, como é o caso de Gadara, onde Jesus chegou e ao expulsar o demônio, as pessoas ficaram com tanto medo dele que disseram, por favor, não entre aqui na nossa cidade, vá embora. E de repente ali, no meio da multidão, ele acaba de chegar, Jairo vem, por favor, vem para a minha casa. Por favor, vá embora. Por favor, vem na minha casa. Olha a diferença do tratamento. A narrativa muda de alguém que está sendo mandado embora para alguém que está sendo chamado às pressas para acudir necessidades dentro de uma casa onde há lágrimas. E ele então diz, por favor, vem comigo. E é textos como esse que me mostram que nós podemos sim chamar esse ministério galileu de vem comigo. Ou é Jesus nos chamando para caminhar com Ele e ver o que Ele tem a fazer, ou são as pessoas chegando a Jesus e dizendo, vem comigo, vem me acudir, vem me socorrer, pois eu preciso do seu evangelho. E por causa do Dia das Mães, essa mensagem estava sendo projetada para chegar no Dia das Mães, ela deu uma atrasadinha, mas ainda é maio, está valendo. Então, por causa do mês das mães, das famílias, do Dia das Mães, e porque aconteceu cronologicamente primeiro, em vez de tratarmos de Jairo, eu quero tratar com os irmãos nessa noite sobre essa mulher enferma. Uma mulher. E como Jesus a curou. A minha proposta, então, é trabalhar exatamente isso que Jesus diz para ela no final, vai, a tua fé te salvou. Como que a sua fé a salvou aqui no texto? Então o versículo 43 mostra para nós uma mulher enferma e as suas perdas. O texto deixa claro para nós, em poucas frases, o quanto essa mulher havia perdido na sua caminhada de vida. Verso 43, certa mulher, não tem nome, que havia 12 anos, olha o tempo, vinha sofrendo de uma hemorragia, um sangramento contínuo, e a quem ninguém tinha podido curar. E ele faz então, no colchete, uma observação, ela gastou todo o seu dinheiro com médicos, e por causa disso perdeu todos os seus haveres. É uma mulher doente, empobrecida e anônima. Bem parecida com muitas das irmãs aqui no texto, que talvez falem assim, ninguém me conhece. Mas é uma dessas também que o Senhor diz o texto. O que essa mulher perdeu? Primeiro, ela perdeu a saúde. Ela sofria há 12 anos e vinha gastando o seu dinheiro há 12 anos tentando encontrar cura. O texto diz que não somente ela sofria há 12 anos, mas o texto deixa bem claro que ela sofria. Era dor, era incômodo, era falta de saúde para poder lavar a roupa, limpar a casa, fazer a comida, cuidar das crianças. Ela tinha perdido a sua riqueza, porque o texto diz que ela gastou todos os seus haveres atrás de medicina, de médicos que pudessem curá-la. E o texto diz que a sua decisão de gastar esses haveres a levou por caminhos que ninguém pudesse curá-la. A sabedoria da medicina daquela época não podia curá-la. Ainda hoje, apesar da medicina ter avançado tanto, ainda assim, constantemente nós estamos diante de mistérios que os médicos ficam tentando acertar os diagnósticos e não conseguem.
Há doenças inexplicáveis. Há sintomas que você não sabe de onde que vem, nem para onde que vai. E há enfermidades que você custa a aprender a tratar. Um aluno que nós tivemos no seminário, um homem brilhante, um dos melhores alunos que nós tivemos lá, um excelente expositor bíblico, de repente começou a ficar doente. E os médicos acharam que ele tinha algum tipo de diabetes. E trataram ele disso 3 anos e ele só piorava. Quando ele morreu, descobriram que, na verdade, ele tinha tido vários microderrames. E eles trataram o tempo todo de forma equivocada, levando a sua doença a piorar ainda mais. E aqui nós não estamos falando contra a medicina, mas nós só queremos mostrar que, apesar de não estarmos lá no ano 30, nós estarmos no ano 2022, 2000 anos depois, ainda assim, tem muita gente gastando muito dinheiro com medicina e não chegando a lugar algum. Ainda há doenças que os médicos não conseguem sequer diagnosticar, quanto mais tratar. E ainda assim, tem muitas pessoas gastando tudo com isso. Quando você lê Marcos 5, que é o texto correlato a este, é o texto do Evangelho irmão deste, diz que ela padeceu às mãos dos médicos. E essa frase de Marcos 5 mostra que nem todos os médicos que ela tratou eram honestos e cuidaram dela de forma justa, com a intenção de realmente cuidar dela. Essa frase mostra que nem todos que cuidaram dela eram competentes, eram médicos que iriam acertar, mas não eram competentes. E nem todos os que são competentes conseguem entender e resolver todos os problemas. Isso acontece em todas as profissões. Nem todos são honestos na sua profissão. Nem todos são competentes na sua profissão. Nem todos, apesar de serem competentes e mesmo sendo competentes, conseguem resolver todos os problemas. E por causa disso, desses 3 tipos de situações, aquela mulher padecia, ela sofria. E ela tinha perdido mais. O texto mostra para nós que ela tinha perdido a sua posição social e religiosa. Porque conforme você lê em Lucas capítulo 15, verso 19, e conforme você vê lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, a pessoa que tinha um fluxo contínuo de sangue era considerada impura para comparecer no templo. E uma pessoa que tinha um fluxo contínuo de sangue podia sequer assistir ao estudo bíblico na sinagoga, porque era considerada impura. Qualquer pessoa que ela tocasse ficava impura pela metade do dia. E isso ela vinha experimentando há 12 anos sem poder frequentar o culto, para os irmãos terem uma ideia. Então ela não tinha uma vida social, e ela estava perdendo, só perdendo. Nos últimos 12 anos da vida dela, parece que ela não deu um passo para frente, ela só deu passos para trás. Perdeu a saúde, perdeu o dinheiro, perdeu o direito de frequentar lugares que ela podia frequentar. Mas o texto do versículo 44 e 46 mostra uma reviravolta. O texto mostra a vida de uma mulher e suas perdas, mas depois mostra essa mesma mulher discreta e a sua fé. Versículo 44 a 46 diz que ela veio por trás, no meio da multidão, que apertava Jesus de todos os lados, e no meio da multidão ela simplesmente tocou na orla da veste do Senhor Jesus. Ela não queria ser exposta, pelas razões que nós acabamos de dizer acima. A enfermidade não só fragiliza, mas acontece de forma inexplicável, a enfermidade também nos envergonha. É comum, quando você visita alguém que está enfermo, também sentir vergonha disso, de ficar envergonhada porque está enfermo, como se tivesse feito a coisa mais errada da face da terra e não querer que as pessoas o vejam. É claro que a gente entende as mulheres quando estão enfermas, elas não têm batom, não têm essas coisas que fazem elas ficarem mais bonitas do que já são, não é?
Então fica envergonhada. E por causa disso, discretamente, ela pensou consigo mesma, se ao menos eu tocá-lo, e é nisso que está a sua fé. Ela decidiu experimentar, ela decidiu ir até Jesus, e discretamente, porque cria que ele podia cuidar dela, mesmo que sem falar com ele, ela o toca, nem toca nele propriamente dito, toca só na beiradinha do manto que ele carrega sobre os ombros. Como não podia estar ali, porque ela era cerimonialmente impura, e ela foi assim mesmo, ela tentou ficar oculta de todas as formas, e tocar na orla não significava, como algumas pessoas entendem, tocar na barra da túnica de Jesus. Não, a orla diz respeito àquele tecido quadrado que as pessoas costumavam jogar por sobre os ombros, e quem vê filmes a respeito de Jesus e vê figuras na internet, costuma ser aquele manto vermelho ou azul, dependendo lá de quem é o desenhista, que coloca sobre as costas dele uma túnica branca e por cima um manto de cor. E é neste manto que essa mulher toca. E nas representações de Jesus, é aquele manto lá que ela tocou. Agora observe aí no texto, que diz que ela vem por trás, sorrateiramente, verso 44, e tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Ela só tocou em Jesus, e o fluxo de sangue parou. Há 12 anos que ele estava ali. Aquela umidade, aquilo que fazia ela sentir a enfermidade o tempo inteiro. E essa hemorragia, ela dói, é incômoda, traz ardor. E ao tocar em Jesus, imediatamente, é isso que quer dizer a palavra logo, aqui no texto, parou, e ela sentiu, ela percebeu. O que mostra para nós que a cura do Senhor Jesus não é simplesmente uma melhora. No mesmo instante, a cura é instantânea e a cura é completa, não ficam sequelas. Essa é a diferença entre muitas curas proclamadas por pessoas do nosso tempo e as verdadeiras curas que Deus realiza. Quando Deus cura, Ele não cura pela metade, Ele cura completo, Ele cura inteiro. E essa é a diferença do milagre para tratamentos médicos. A gente faz tratamento médico e sempre fica uma marca. Melhora, dá uma renovada boa, tem alguns até que dão uma rejuvenescida, mas não é a mesma coisa que uma cura de colocar 100% funcionando no lugar. E acontece de forma anônima. Não tem discurso, não tem abracadabra, não tem ocus pocos. Ela simplesmente toca, Jesus está até de costas para ela. E ela depositou fé nele e recebeu a cura. Por isso que nós, presbiterianos, acreditamos que não há necessidade de show. Não há necessidade de pirotecnia. Há necessidade de fé. Essa não pode faltar. E em terceiro e último lugar, nós temos aqui uma mulher salva e o seu testemunho, versículo 47 a 48. O Senhor Jesus sabia que não fora tocado acidentalmente, mas ele sabia que aquela mulher o tinha tocado intencionalmente. A sua preocupação quando ele para no meio da multidão e diz: quem foi que me tocou? Olha que coisa absurda. E aqui nós temos um mistério da revelação bíblica que nem adianta tentar explicar. Que história é essa de que alguém me tocou porque eu senti sair poder de mim? Aí o poder está ali e eu vou lá com uma colher e pego? Será que é isso? Não tem como explicar. Essa é a segunda vez no Evangelho que a Bíblia diz que saiu o poder de Jesus. Não tem como explicar isso. A única coisa que nós podemos entender é que Jesus quer deixar bem claro qual era a fonte do poder.
O poder saiu foi dele, não foi da roupa, não foi da multidão, não foi do dedo da mulher que tocou, foi dele. Esse é o ponto. Onde está a fonte do poder que cura? Em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Senhor Jesus sente um pequeno encostar, não foi nem um esbarrão, foi uma fé que depositou-se ali. No meio da multidão, houve uma que tocou nele, que foi diferente de todos os outros que estavam ali, esbarrando nele o tempo todo. E essa que tocou nele com fé, recebeu a cura. E este é o foco, e este é o ponto. O seu desejo é que essa fé se manifeste, porque Deus prometeu nos ouvir no dia da angústia e livrar-nos a fim de que pudéssemos glorificá-lo. Salmo 50, versículo 15. No dia da angústia me ouviste, e por causa disso eu glorificarei o seu nome. A fé bíblica diz isso para nós. O texto do Salmo 50, verso 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A fé bíblica não é só uma fé no coração, é fé pública, é fé publicada na confissão. Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10, um texto que toda a igreja de Vila Nova precisa saber de cor, na ponta da língua: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se com a tua boca confessares, você tem que falar. Então o que Jesus faz é forçar essa mulher a falar. E aí, coitada das irmãs que dizem: pastor, eu não faço isso porque eu sou tímida. Tímida. Jesus judiou da mulher, né? Ela quer ficar no mais anonimato possível. Ele diz: quem foi? No meio da multidão. E ela tem que dizer, porque ele insiste. Pedro até tentou dar uma aliviada: Senhor, olha o tanto de gente aí te empurrando de um lado para o outro, e o senhor fica aí com essa picuinha de quem me tocou. E o Senhor Jesus insiste: quem foi? Ele já sabia quem era, ele só queria que ela dissesse. E às vezes Deus faz isso com a gente. Não tem timidez que aguenta Jesus, tem hora. Calvino dizia que era tímido. E lá em casa eu fico pensando: que timidez era essa? Que pregava 4, 5 vezes por semana. Enfrentava rei, prefeito e general. Apartava briga com espada no meio da cidade. Calvino morava numa rua que só o nome já mostra que não tinha timidez nenhuma. O nome da rua que Calvino morava era Rua do Canhão. Aí você imagina, toda vez que ele virava para o lado da prefeitura, parecia um canhão. Mas ele diz: eu sou tímido. Eu só fiz o que eu fiz porque Deus é o meu Senhor. E eu tinha que obedecê-lo. Então, ele faz isso com a gente. Eu me lembro, no meu primeiro ano de convertido, 1981, lá na igreja pioneira de Anápolis, eu era conhecido na igreja como o irmão da Sueli. Quem é aquele menino? É o irmão da Sueli. Ninguém sabia quem eu era, até que um dia lá eu fui passar de um lado para o outro e tropecei no microfone. E top, 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 top. Quem é aquele lá? O irmão da Sueli. Era assim que eu era conhecido na igreja. Morria de vergonha, parecia que tudo que quebrava era a hora que eu estava lá. Até hoje, quando eu vou me sentar nos jantares da igreja, eu procuro sentar o mais direito possível, porque com certeza o meu joelho vai esbarrar no pé da mesa e aquela coca vai entornar. Hoje eu fui almoçar com a Edneia no restaurante, aconteceu de novo. Peguei lá a bandeja, tinha um negocinho lá, e não sei que carga d'água, tinha um docinho em cima de um copo, caiu em cima desse copinho e caiu na minha roupa. De novo. Mas naquela época era o irmão da Sueli, agora olha só onde é que eu estou. Não é? Deus é quem faz, Deus é quem muda. E ele disse: olha, não fique no anonimato, você tem que dizer
o que aconteceu com você? E ela disse, e ele disse, olha, porque de mim saiu o poder. Já falei que essa frase é enigmática, mas o que importa saber é que o poder veio dele. Dizer que o poder saiu dele deve colocar o foco não no poder em si, mas na fonte do poder dele, ele, o Senhor Jesus. Porque todo o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14, diz que Jesus agiu no poder do Espírito. A nossa fé não tem a capacidade por si mesma de realizar, de conseguir cura, de como se Jesus fosse um balde, a gente fosse lá e pegasse com uma concha a nossa parte do poder. Não é isso. A fé nunca é a causa das bênçãos, mas a fé sempre é o meio pelo qual nós as recebemos. A fé é o condutor, é o cano que liga a caixa d'água na torneira, mas se você não abrir a torneira, a água não sai. O cano só traz a água, mas ele não é a água, ele não é o poder, ele não é a coisa que faz acontecer, ele só traz, ele só é o condutor, aquele que traz a bênção até nós. A nossa fé não tem essas capacidades. A fé nunca é a causa das bênçãos, a fé sempre é o meio pela qual nós as recebemos. A fé é exatamente esse condutor. A intenção de Cristo, então, em expor a mulher, não é humilhá-la, envergonhá-la publicamente. Não é isso que Jesus Cristo quer. Jesus quer que ela testemunhe. Jesus quer que ela simplesmente diga o que aconteceu. E aconteceu com ela, naquele momento, naquele exato momento, ali com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele é o mediador de todas as bênçãos de Deus até nós. A fé é o meio como elas chegam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Os irmãos conhecem esse texto. Jesus quer que ela mostre com a sua boca a consciência que ela tem de que foi Ele quem a curou. E a intenção então não é humilhá-la, mas lhe garantir publicamente a sua plena restauração. Todo mundo que era considerado impuro tinha que se mostrar ao sacerdote para pedir o direito de voltar a frequentar o templo. E é isso que Jesus faz. Lembra quando ele fez isso com o leproso, que também era impuro? Agora ele está fazendo com a mulher. Ele quer que seja público, para que a restauração seja pública. E as pessoas a recebam sem marginalizá-la mais a partir daquele dia. Daí em diante, ela não mais seria cerimonialmente imunda e poderia voltar à sua vida pública na sociedade, inclusive com as suas obrigações religiosas junto à sinagoga. Ela acaba de receber o direito de voltar a frequentar o culto. Ela acaba de perceber que a sua vida parou de andar para trás e que todas as perdas que ela teve só iam até ali, não mais para frente, porque Jesus estava no meio do caminho. E ela creu nele. Então o texto diz que ela compreendeu, ela estava consciente do que tinha sido acontecido com ela. E que ela foi ali exatamente porque ela queria tocar em Jesus, ela sabia que Ele é quem poderia curá-la. Então o texto diz que ela não podia se esconder, ela veio tremendo até os pés de Jesus, e ela então declara na presença de todos, que naquele exato momento, porque tocou em Jesus, ela foi curada. Isso dá um testemunho para nós que diz que a nossa fé cresce com as nossas experiências com Deus. Romanos capítulo 5 diz que a experiência produz esperança, e a esperança ela não é confundida, porque Deus, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito, agem a nosso favor. O Deus Espírito Santo, Ele vem habitar no nosso coração. O Deus Jesus Cristo, Ele paga o preço dos nossos pecados na cruz, e o Deus o Pai se reconcilia conosco, perdoando todos os nossos pecados, e é isso que faz com que a nossa esperança não fique confusa. Nós temos uma esperança que é clara,
que é vívida e que é bem fundamentada, porque é baseada na obra do Pai que nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo para nos salvar, na obra do Filho que veio e foi à cruz e derramou o seu sangue para nos perdoar, e na obra do Espírito que veio morar em nós para nos santificar. Para que a nossa esperança ficasse confusa, era necessário que o Pai tivesse falhado, que o Filho tivesse falhado e que o Espírito Santo tivesse falhado. E a Bíblia diz que nenhum deles falhou. Ela, por ser mulher e por ter vivido uma enfermidade de longa duração, tinha muitos motivos para temer ser exposta publicamente. Fica evidente para nós que ter fé não significa não ter medo ou ter coragem. Coragem não é uma vida sem medo. Coragem é você vencer o medo e ir. Um presbítero certa vez me disse que o pai dele dava umas aulas sobre como ser homem. E aí levava os filhos para acampar no bosque, dormindo em barraca perto de um rio para pescar. E aí ele tinha que dormir sozinho na barraca uma noite. E ele diz, não pai, não pai, não pai. Chorou tanto que deu, não pai, não pai, não pai. E o pai dele falou, você vai dormir, tem essa não. E ele passou a noite inteira acordado, morrendo de medo. Mas ele aprendeu uma lição. Ele disse, olha, quando amanheceu o dia, eu descobri uma coisa que me marcou a minha vida e foi uma lição de ser homem para mim. Medo não mata. Fiquei com medo a noite inteira, mas sobrevivi. Então, quando ele saiu daquela barraca, ele saiu um adolescente feliz. Olha, medo não mata, então eu dou conta de enfrentar esse negócio. E nós ficamos aí protegendo os nossos filhos para eles nunca terem medo. E aí eles nunca têm medo, quando eles têm medo, eles dão tilt. Não, meus irmãos, não é proteger os filhos para que eles nunca tenham medo, é ensiná-los a lidar com eles. E essa mulher aprendeu que, mesmo tendo medo, ela pode confiar em Deus. O medo também não é ausência de fé. A gente tem medo, mas a gente tem fé. A gente tem medo e tem fé. E a gente confia em Deus e Ele não nos abandona porque a gente tem medo. Mas Ele diz, não tenha medo. Fique tranquilo, confia, aprenda a confiar naquele que pode cuidar. E a última frase, ela é excepcional. Ela diz o que tem que dizer, ela confirma o que Jesus quer que ela confirma. Então o Senhor Jesus termina tudo ali dizendo, então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai para casa em paz. O que Jesus está dizendo aqui não é que a fé dela é que salvou a ela, mas que ela recebeu o que ela veio buscar porque teve fé. É isso que ele está dizendo. Então deixa eu fazer algumas aplicações aqui para os irmãos. Primeiro, Deus quer cuidar de você não somente enquanto mãe, e eu quero me dirigir às irmãs da igreja, especialmente as que são mães. Deus quer cuidar de você não somente enquanto você é mãe, mas também como mulher. Deus é o Deus das mulheres. Os seus dramas, os seus medos, as suas infelicidades, todas as suas perdas podem ser trazidas a Ele e Ele dará atenção para você. Ore, vá a Ele, peça, bata na porta, que Ele vai te atender. Segundo, nós não somos Deus como Jesus é Deus, mas nós somos o corpo de Cristo e devemos cuidar uns dos outros. Aqueles que seguem a Jesus querem aprender com Jesus como se faz. E nós temos aqui um exemplo, ele dá atenção para as pessoas. Então nós precisamos também dar atenção para as pessoas, nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos chorar uns com os outros, nós devemos mostrar o amor de Deus uns para os outros. Então pratique a compaixão que você tem recebido de Cristo na sua própria experiência.
Terceiro, nós podemos e devemos crescer com as nossas experiências com Deus. Jesus não só restaura, mas também Ele leva a dar passos a mais no crescimento espiritual e a viver uma vida de fé mais plena. A mulher, ela foi curada, mas o Senhor Jesus, olha, você precisa testemunhar. O Senhor Jesus puxa a gente do anonimato, Ele tira a gente da escuridão, Ele não deixa a gente ficar escondido no meio da multidão, se de fato nós temos tido experiências verdadeiras com Ele. Ele nos traz para a luz, Ele nos traz para frente, e Ele nos usa, e Ele quer que nós falemos o que está acontecendo com a gente, na nossa fé, para os outros. Aquela mulher viveu uma intimidade, ela viveu intimidada pela enfermidade durante 12 anos, a empurrando para dentro, para fora, para longe, medo, dor, incômodo o tempo inteiro. Agora ela pode reaprender a se socializar. Eu tive o privilégio de ser pastor do seu Milton e da dona Vilma, os pais do reverendo Milton, lá da Igreja Vida. Durante 26 anos, eles cuidaram da filha deles, que estava em coma, deitada numa cama no quarto da casa deles. Ela estava saindo de uma reunião da primeira igreja, da mocidade, estava andando na beiradinha da rua, e um rapaz quis lá se engraçar com elas e chegou com o carro bem perto, e o retrovisor bateu nela, a derrubou, e ela torceu o pescoço, e faltou oxigênio no cérebro. Ela ficou em coma, 26 anos. Durante 26 anos, aquele casal cuidou da filha 100% do tempo. Aí ela faleceu. Eu estava lá quando isso aconteceu. E eles então olharam para a igreja e falaram assim: e agora? Tem 26 anos que a gente não frequenta a igreja direito, tem que reaprender o que é ir no culto, o que é tomar um cafezinho depois do culto, o que é visitar os irmãos, o que é estar com os outros, porque nesses 26 anos, o máximo que acontecia é de vez em quando a igreja vir na nossa casa e estar com a gente. 12 anos essa mulher viveu algo parecido. De não estar com os outros, estar sozinha, sentindo a sua dor, sentindo a sua solidão, as suas dificuldades. Mas quando Jesus perguntou no meio da multidão quem o tocara, ela teve de voltar e dar o seu testemunho público. Ela teve que mudar o caminho, mudar a postura, mudar o jeito de enxergar a vida. Então, talvez você tenha medo de coisas públicas. Talvez você tenha medo de falar, de ensinar, de tocar instrumento musical. Eu estava olhando o Marley tocar a bateria no último hino. Vocês viram o show? Que intimidade com o instrumento. Que tranquilidade na hora de fazer. Está nem aí para a gente. Estou aqui tocando e vai ser uma bênção. E foi mesmo, não foi? A gente precisa, talvez eu tenha dificuldade com isso, até mesmo cantar. Tem irmãos e irmãs aqui que têm vozes lindíssimas, a minha não conta. E poderiam estar cantando no coral, nosso coral é tão bom, e carece tanto de vozes boas como a sua, por exemplo. Me disseram que a minha voz até melhorou, está ali a Margarete, que me conheceu nos tempos ruins e péssimos, e hoje até aguenta assistir o culto do meu lado, de vez em quando. A Diné disse que melhorou a minha afinação quando eu cantei no coral por 3 meses. Talvez a sua fique melhor que a minha. Eu não entro no coral porque senão eu não faço mais nada. Já tem tanta coisa que eu faço. Deixa esse ministério para você que quase não tem feito outra coisa. Vem se dedicar, use a sua voz, cante. E no coral é todo mundo junto, então você fica bem lá no meio daquele povo. E de lá saem talentos. Vozes são descobertas. E outras coisas mais. Talvez você tenha medo dessas coisas. Mas Jesus está chamando você do seu anonimato, do anonimato da sua fé, para uma vida mais frutífera, mais pública.
Mas você precisa ouvir, você precisa decidir, você precisa voltar para publicar a sua fé no seu testemunho. Há muitas coisas nessa igreja com as quais você poderá se envolver a fim de testemunhar a sua fé em paz. A única coisa que eu posso fazer é o seguinte: vem com a gente. Vem com a gente. Jesus está chamando, vem comigo. E eu gostaria de terminar esse sermão fazendo uma coisa que geralmente eu não faço. Até que eu coloquei aqui no boletim, esperei alguém comentar hoje de manhã, mas ninguém teve coragem. Vocês viram como está terminando a liturgia no boletim? Eu quero convidar aqui à frente, se você tem enfrentado enfermidade, quero orar com você. Eu não sou Jesus, sou servo dele. Você também é servo, serva dele. Chega perto. Se você quiser, vamos orar juntos aqui. Se você está vivendo um momento de enfermidade, se alguém da sua família está enfermo e você quer interceder por ele, vem aqui, pode vir. Vamos orar. A gente pode ficar mais ou menos longe, não tão perto, tá bom? Mas pode vir. Fique à vontade. Se alguém da galeria quiser vir também, fique à vontade. Pode esparramar, gente. O conselho deixou que largo, foi para isso mesmo. Vamos orar, esperando os irmãos chegarem. Pode vir. Pode abrir mais para cá. Pai amado, olha quantas pessoas têm tido dor, incômodo, por causa de uma ou outra enfermidade que às vezes nem é pública, nem é conhecida, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o nome, o Senhor sabe a dor, o Senhor sabe o incômodo, o Senhor sabe a intimidação, o Senhor sabe a fragilização que essa enfermidade causa. Por isso eu peço, estende a tua mão sobre a vida de cada um, de cada uma. Se deixe tocar por ela, Senhor Deus. Nós sabemos que o Senhor não está aqui fisicamente para nós tocarmos na orla da tua veste. Mas o Senhor está aqui, está entre nós. O teu Espírito habita o nosso coração. Nós pedimos, toca-nos com a tua graça. Toca-nos, Senhor Deus, com a cura da enfermidade que os médicos não podem curar. Toca-nos, Senhor Deus, com a tua misericórdia, com o teu amor. Aqueles que estão entristecidos por causa também da enfermidade, do pecado, perdoa-lhes. Toca-lhes, Senhor Deus. E torna, Senhor Deus, o nosso testemunho da tua graça, do teu perdão, do teu amor por nós, da tua compaixão público diante dos nossos amigos, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos parentes, de todos aqueles que nós tocamos de verdade. Ó Pai, estende a tua mão sobre os irmãos da direita, do meio, da esquerda. Visita a sua enfermidade. Cura integralmente é o que nós te pedimos. Nós sabemos que o poder não está em mim, não está no microfone, não está na igreja, o poder está no Senhor. E é diante do Senhor que nós pedimos cura, purifica, salva, aceita a nossa fé, recebe a nossa confiança, ajuda-nos por causa do medo, por causa do temor, por causa da timidez, ajuda-nos por causa do medo de aparecer, do medo de alguém ver e não gostar. Tira isso de nós, limpa o nosso caminho, cuida do teu povo com amor. É só o Senhor que pode curar de verdade as nossas enfermidades, as do corpo e as da alma. Por isso, Senhor Deus, todos que vieram aqui à frente, eu peço, por misericórdia, por graça, por esse amor imenso e intenso que o Senhor sente por nós, que já dura desde antes da criação do mundo. Manifesta, Senhor Deus, na vida de cada um. Leva para casa consolado, curado, abençoado por Ti. Queremos colocar a vida de cada um e de cada uma nas Tuas mãos, porque o Senhor é bom. Oramos em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe cada um, irmãos.